Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, galera, como é que vocês estão? Boa noite. Tá tudo Tudo bem com certo vocês aí? aí, pessoal? Tudo certo com você, Lucas? Já estamos ao vivo aí, Matheus? Estamos ao vivo. Vamos lá então, gente. Vamos começar. Nos perdoe aí pelo pequeno atraso, mas já está tudo certo. Aqui nós vamos iniciar a nossa live. Para você que está nos acompanhando aí, quem quiser compartilhar o link ainda para os seus amigos. Eu tenho certeza que a gente vai ter um momento aqui muito legal, de muita informação importante nesse momento de crise. E eu estou aqui com o Lucas Albernaz. Para quem não Isso aí, conhece, pessoal. Lucas Albernaz é diretor-geral do Grupo G, ele é responsável pela coordenação das nossas empresas, né? É meu braço direito e é quem caminha junto comigo e a gente trabalha muito junto, é muito planejamento, é muita É, disposição, né, é, Lucas? é muito trabalho, né? E é muito legal estar aqui com o Gil de Clay. O Gil, todo mundo conhece aí o Gil. E quando a gente fala de crise, o senhor Gil de Clay sabe muito bem o que que é isso, né? Então a gente organizou, todo mundo sabe que o tempo dele é muito escasso, mas a gente conseguiu organizar essa live aqui para a gente falar sobre qual é a nossa visão real e prática, primeiro, do que é crise, segundo, de como agir na crise, como ter sucesso, né? Ainda mais numa crise dessa, que é, assim, uma crise que nunca aconteceu, né? Então não tem certo ou errado, tem ação, tem lutar, né? Então é isso que nós estamos fazendo. E como o Gil tem muita experiência nisso, a gente vai trazer esse assunto hoje. E uma coisa super interessante de se tratar aqui hoje é que a gente vai trazer exemplos práticos, coisas que a gente está aplicando na realidade. E o nosso objetivo final aqui é realmente ajudar quem está assistindo a live, é compartilhar. A gente acredita muito que nesse momento o compartilhamento de ideias é o que vai levar ao sucesso de todas as pessoas. É a união, né, Gil? Com certeza, com certeza. Eu quero É, pode agradecer, falar. eu quero agradecer aí todo o pessoal que já está com a gente, que já está chegando com a gente, né? Todos vocês que já entraram aí. Eu quero dizer para vocês que o que nós preparamos aqui, preparamos com muito carinho, por toda a experiência que nós temos. E eu quero começar a falar sobre essa questão da crise, primeiro dizendo que nós escolhemos esse tema, superando a crise, porque a crise não é a primeira crise que nós estamos vivendo, né? A gente vem aí de duas crises já há pouco tempo, 2008, Sim. mas a que realmente afetou o Brasil foi essa recessão econômica de 2014 até 2016, né? Que gerou aí em 2017 bateu o recorde de desemprego no Brasil. E essa crise de 2014 a 2016, ela pegou muita gente. Nessa época, né, 4 anos atrás, nós tivemos em torno de 70 empresas fecharam as portas. Clientes da Gsoft, 70 empresas quebraram na crise de 2014 a 2016. Lembrando que um desses clientes, inclusive, se suicidou, né? Ele tinha duas É, empresas e aí com a crise ele se suicidou. Então a crise ela afeta muito a gente e é por isso que eu digo que ninguém mais é o mesmo depois da crise, né? Depois da crise todo mundo passa a ser diferente. Eu digo que a crise é como um vírus, né? Um vírus que vem, o organismo reage àquele vírus, a pessoa fica curada e quando aquele vírus vier de novo, aquele vírus já não faz mais efeito. Por quê? Porque é como se fosse uma vacina. Então, se não estamos preparados hoje, se não estamos vacinados para a crise de hoje, né, nós precisamos pegar essa crise que nós estamos vivendo hoje e tomá-la como vacina para tudo que vier pela frente. Então, é hoje isso mesmo. a gente vai falar sobre essa questão crucial
o que fazer na crise, né? O que nós temos de oportunidade, né? O que nós podemos tomar como decisões importantes para a gente poder se sobressair no meio dessa crise. Eu acho que seria interessante, Gil, a gente passou por essa crise aí de 2014, que estabeleceu mesmo aqui em 2016, a gente sentiu muito em 2017. A gente conversou um tempo atrás, né, sobre alguns fatores essenciais, assim, como, por exemplo, contratação de pessoal, o planejamento financeiro acontecendo de uma forma concreta. Quais ensinamentos, assim, que essa crise de 2000 vamos chamar aí, né? A crise de 2015 a 2017 trouxe para o senhor, como diretor-geral aí do Grupo G, e quais fatores foram essenciais para não só para sair daquela crise, mas para trazer de ensinamento para as próximas, sabe? Além de contratação de pessoal, enfim, o planejamento, enfim, o que o senhor acha que mais trouxe assim de ensinamento? Bom, Lucas, a pergunta é muito boa, né? A crise de 2014 a 2016, 15 a 17, foi um período extenso, né? Ela trouxe muitos ensinamentos. Realmente, nesse período, nós tínhamos uma outra estrutura, né? Uma estrutura bem diferente da que nós temos hoje. E a estrutura que a Gsoft, o grupo Gsoft, que na época, em 2014, era a Gsoft. Hoje é um grupo de empresas, né? E por que a Gsoft hoje é um grupo G, um grupo de empresas? Por quê? Porque exatamente por causa da crise. Porque a crise abriu os nossos olhos para que nós pensássemos diferente. E a primeira coisa que nós observamos foi a questão financeira, né? Quando você perde parte da receita fixa que você tem, que é o que está acontecendo hoje, né? Muitas empresas tiveram que literalmente fechar as portas. Algumas estão trabalhando com delivery, né? Outras tiveram o privilégio, por serem essenciais, de não precisar fechar. Mas isso tem afetado muito né? O emocional, tem afetado muito a capacidade das empresas. E assim, o fato é que o que mudou em nós de verdade, o primeiro ponto foi a questão do planejamento. Só um minutinho, Lucas, eu estou com a minha equipe aqui. Tá normal? Não, beleza então. Aí, de fato, o que mudou em nós foi a questão do planejamento. Eu fiz um treinamento há muito tempo. Em 2006 eu fiz um treinamento que falava de uma pesquisa feita em Harvard, que entrevistou milhares de empresários lá nos Estados Unidos, e eles queriam descobrir o que tinha num empresário que quebrava e nunca mais se reerguia. Perguntava-se para ele: por que você está... O que aconteceu? Não, minha empresa quebrou, era só choradeira, acabou minha vida, acabou. Nunca mais o empresário se reerguia. Já outros empresários, quebrou hoje, semana que vem, o cara já está com um negócio maior do que tinha antes de quebrar. Então, essa pesquisa trouxe algumas características de empreendedores de sucesso, né? E eles listaram ali 10 características dos empreendedores de sucesso. Dentre essas características, a primeira é o planejamento, e é onde eu quero tocar aqui num ponto principal, onde nós vamos falar muito, dar dicas essenciais para você saber o que fazer nesse momento de crise, como passar por essa crise, tirar de letra essa situação. Tem um livro... Gil, Só para fechar aqui, Lucas, tem um livro, né, que é O Milagre da Manhã para se tornar um milionário, né, do Hal Elrod, que ele diz o seguinte: quem não planeja está planejando o seu fracasso. Pode falar, Lucas. Antes, eu gostaria também de citar uma coisa que me marcou muito, que eu vi muita gente passando por essa crise e olha só, bastante gente aqui nos acompanhando, o pessoal nos comentários. Muito bom, pessoal. Vão deixando aí suas dúvidas, tá? Vão deixando aí os seus comentários, que a gente vai fazer isso, vai comentando
conforme o tempo, né? Muito legal ter todos vocês aí, amigos, clientes e pessoas até que a gente não conhece, mas a gente fica feliz que está acompanhando aí, porque, como eu disse, o nosso foco é realmente tentar trazer algum tipo de dica, algum tipo de ajuda para todos nós sairmos dessa, né? Uma coisa que se destacou muito, que eu lembro muito, era o que o senhor sempre colocava, né? A gente não pode se desesperar, porque quando a gente se desespera, a gente não enxerga, né? Então, como que o senhor vê a questão do fator emocional nesse momento? Fundamental, Lucas. Fundamental. É claro que quando você está num barco e vem uma grande tempestade e esse barco começa a afundar, é difícil você dizer, você não quer que eu me desespere se o barco está afundando, mas a verdade é que quem consegue tomar decisões acertadas no momento de crise são as pessoas que conseguem deixar o desespero de lado. Né? E é exatamente o que a gente vai falar aqui, que eu tenho certeza que vai fazer muita gente que pode estar nesse momento se sentindo muito inseguro e você vai sentir um pouco mais de segurança. Mas assim, é fundamental essa questão de manter esse equilíbrio emocional. Eu me lembro que nessa época da crise de 2016, né, a gente olhava para a situação financeira, né, ficava, e agora? Vai ter que correr com o banco, ou seja, uma empresa que nunca tinha necessitado de pegar dinheiro em banco, né, fazer empréstimo e tudo mais, ou seja, a GSoft é uma empresa extremamente saudável, e aí de repente você se vê naquela condição, poxa vida, vou ter que pegar dinheiro emprestado em banco. Hoje, a maioria das empresas tem empréstimos bancários. Por que a maioria das empresas tem empréstimo bancário? Por causa da crise de 2016. Então, na verdade, a gente vinha numa crescente. As empresas estavam crescendo. Muitas empresas, os clientes que me ligam, que falam para mim sobre a crise, eles falam, poxa Gil, os negócios estavam tão bem, né? A gente com uma empresa nova que a gente está implantando lá em Curitiba, né? Lá em Curitiba, uma empresa muito grande lá, e ele comentando exatamente isso comigo, poxa vida, a gente estava na crescente, a coisa estava tomando rumo, chegando num ponto legal e de repente vem isso e nos atinge. Bom, a verdade é que nós precisamos saber e nos adaptar, aprender, mudar. Tempo de crise é tempo de aprender, é tempo de repensar. Ninguém tem a fórmula secreta, mas nós sabemos de algumas receitas que com certeza vão trazer muita segurança para qualquer empresa, para qualquer pessoa, até como pessoa física mesmo, né? A lidar com situações repentinas como a que a gente está vivendo hoje. Eu vejo que a gente trouxe muito também como ensinamento, depois do que passou, sobre realmente, assim, qual é o próximo passo a dar e se a gente realmente pode dar, né? Então, empresas têm um histórico muito grande de ser saudável, como a GSoft, né? Graças a Deus, e muitas outras empresas que têm esse histórico assim, de sempre estar tudo bem, de sempre estar tudo bem. É muito importante realmente analisar como dar os próximos passos, ou seja, como fazer grandes investimentos sem que isso afete a empresa, ou como fazer grandes aquisições, como pegar um empréstimo, qual o melhor fluxo de caixa para eu pegar, e eu acho que tudo isso esbarra na cabeça do empresário durante uma crise e até depois da crise. E aí eu acho que entra exatamente, né, Gil, a questão do planejamento, né? Sem dúvida nenhuma. O brasileiro, ele tem uma dificuldade muito grande de fazer planejamento. Na disciplina de economia, na FGV, nós vimos um estudo que diz que os japoneses, eles planejam em torno de 90% a 94% e executam de 6% a 10%. Ou seja, eles trabalham muito pesado no planejamento
para que a execução seja perfeita, ou seja, eles pensaram em tudo, eles levam mais tempo no planejamento do que na execução, né? Já nós brasileiros temos essa cultura de planejar muito pouco. O brasileiro é muito corajoso, é muito ousado, né? Mas não é à toa que o Sebrae aponta as pesquisas aí que no Brasil 80% das pequenas empresas fecham nos primeiros 2 anos, né? Então, isso é importante. Então, gente, vamos começar então aqui com as dicas, com essas informações que eu considero cruciais. Veja só, nós estamos numa nação onde o Brasil é um país muito rico, mas um país que, né, passa por situações extremamente difíceis, um país que vem se recuperando aí, com planejamentos para tentar atrair investimentos de fora, mas de repente a gente se depara com essa situação. Então hoje, dentro das empresas, né, o governo brasileiro, ele acabou adotando algumas medidas que ajudam o empresário a tomar também decisões, né? Então veja bem, a primeira coisa, se nós sabemos que a receita vai diminuir, e agora, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu posso fazer para poder me manter de pé, né? Para minha estrutura não cair? Né? Nós já tivemos agora clientes já entrando em contato, dizendo, Gil, estamos fechando as portas, lá na frente, se Deus quiser, se as coisas, né, a gente volta, mas já tem empresa já dando o sinal, já dizendo, não deu mais, estou fechando as portas. Eu acredito que essa crise não vai fechar tantas empresas, porque todo mundo sabe que é um período temporário, né? Então talvez maio agora as coisas já comecem a voltar a funcionar, então há uma expectativa, né? Mas de qualquer forma, o compromisso com as contas a pagar do mês de maio, junho, julho e talvez até agosto já estão comprometidos. Alguns dizem que o ano de 2020 já está comprometido. Tem empresas que vinham com dificuldade para planejar, por exemplo, um 13º salário, ou seja, lá no final do ano tinha empresa que tinha que pegar dinheiro no banco para pagar a folha do 13º. Então imagina agora que 2, 3 meses aí com a receita totalmente afetada, como que fica, né? Então, eu vou trazer aqui algumas coisas que não é novidade para muita gente, mas para alguns pode ser, e eu quero compartilhar e depois eu vou abrir o leque aqui, o Lucas também vai me ajudar. Olha só, então, primeira coisa, pessoal, como é que eu vou fazer uma redução, né? Se eu sei que as minhas receitas vão cair, então eu preciso também reduzir minhas despesas, reduzir custos e reduzir despesas. E aí, o que despesa que eu vou reduzir? Né? Então o governo já deu uma ajuda, por exemplo, com a folha de pagamento, ele já deu aí um apoio para que as empresas possam fazer a prórroga, fazer a redução da jornada de trabalho. Queria água. Fazer a redução da jornada de trabalho. E quem precisa, né, nesse momento, a folha de pagamento normalmente é a maior despesa da empresa. Normalmente é a folha de pagamento. Se você for para um órgão público, a folha de pagamento é a maior despesa, né? Ou custo, dependendo se for empresa de serviço. Então, fazer a negociação, sentar com os funcionários, ser transparente com os funcionários, mostrar a situação, né? E fazer a redução da jornada de trabalho, de 8 horas para 4 horas, de 8 horas para 6 horas, de 8 horas, né, para 2 horas e meia, que é o de 70%. Então, o que o governo fez? Você reduz aí 50% da jornada de trabalho do funcionário, porém o governo te ajuda, né, com uma parte do pagamento do salário do funcionário. Ou seja, o funcionário trabalha a metade e continua ganhando quase o que ele ganhava com o salário cheio, né? Então, isso aí é uma opção, inclusive para empresas que têm um número maior de funcionários, pode analisar a possibilidade de fazer a suspensão de alguns contratos de trabalho por 2 meses, né? E outra coisa importante, por exemplo, fora da folha, né?
temos a questão que o governo liberou a prorrogação dos impostos, né? Então você pode prorrogar os impostos, você pode renegociar empréstimos, os bancos estão fazendo isso, né? Então os bancos estão renegociando, inclusive sem a cobrança de juros, né? Ou seja, pega a data de hoje, que vencia hoje, joga para 60, para 90. Então esse momento é momento de renegociação. Renegociação com fornecedores, né? Então, renegociar com fornecedores é muito importante, né? Eu tenho um cliente que ligou para mim, né? E por causa dos recursos que nós temos no nosso sistema, no Encash, né? Ele ligou agradecendo, falando, cara, graças a Deus que o sistema tem aqui o recurso de projeção do fluxo de caixa. Porque quando ele abriu o recurso de projeção de fluxo de caixa, ele já conseguiu perceber que o faturamento dele já estava reduzido em 36%, consequentemente, ele não teria recurso para poder fazer o pagamento e honrar os seus fornecedores. Então ele começou a negociar, ligava para o fornecedor, pode adiar para daqui 20 dias, 30 dias, 40 dias, e foi fazendo esse jogo de cintura, né? Agora, o grande problema nessa história de redução é o seguinte, vou reduzir 50% da jornada de trabalho de todos os meus funcionários, vou prorrogar todos os impostos e tal, e aí de repente sobra um caixa, né? Sobra um caixa, mas aí eu vou gastar esse caixa. Tem grana, tá sobrando. Aí eu gasto quando chegar a hora de pagar os impostos, a hora de pagar tudo que você adiou, e aí você não vai ter caixa para pagar, porque essa reserva talvez que você possa montar hoje lembrando que é para pagar amanhã as despesas. Outra coisa importantíssima, você pensa, vou reduzir a jornada de trabalho do meu pessoal aí em 50%, mas calma aí, para pensar, será que se você reduzir em 50% a carga horária de todo o seu pessoal, será que você não vai comprometer as operações da sua empresa? Porque tem empresas que não fecharam completamente, tem empresas que fecharam as portas, porém estão trabalhando, por exemplo, com delivery, com entrega, né? Nós temos casos de clientes aqui, o Lucas vai falar daqui a pouco, casos de clientes aqui que com as portas fechadas, vendendo só no delivery, não vendiam no delivery, estão vendendo mais do que com as portas abertas. Mas tudo isso tem um porquê por trás, que envolve o marketing digital. O Lucas vai explicar melhor isso pra gente, que ele que é mais especializado nisso. Então, gente, como que eu faço para poder fazer essa redução? Como que eu sei medir, como que eu posso medir o quanto que eu tenho que reduzir? Essa é a pergunta, pessoal. Essa é a pergunta que merece que merece ser respondida. Porque falar que tem que reduzir, Gil, tá brincando comigo, né? Você faz uma live aí para dizer que tem que reduzir? Que tem que reduzir, eu sei que tem que reduzir. Mas a questão é quanto que eu tenho que cortar de jornada de trabalho? Quanto que eu tenho que renegociar? Quanto que eu vou ter que armazenar de fundo de caixa, de caixa de reserva, para eu poder honrar meus compromissos nos próximos 3, 4 meses? Essa é a grande questão. E é aí que entra a questão primeira, a análise da inadimplência. Então, por exemplo, para quem vende a prazo, boleto, né, na notinha mesmo, no fiadão famoso, no crediário, né, já tem que se preocupar. Por quê? Porque do mesmo jeito que você está negociando, os seus clientes também estão negociando com você. E o que acontece? A inadimplência vai aumentar. Agora, se a inadimplência aumentou, a pergunta é quanto que aumentou a inadimplência? Então, por exemplo, nós aqui na GSoft fazemos monitoramento praticamente a cada 3 dias, o monitoramento da nossa inadimplência. Então, a gente sabe que a nossa inadimplência ela é de 12% mensal, a gente sabe que fixo é isso, né? Então, nesse momento, nas nossas medições, a inadimplência já chegou a 30%. E aí, o que acontece? Se você tem uma inadimplência de 30%, você já tem uma noção de capacidade de receita. Aí entra também a sua equipe de cobrança. Você tem a sua equipe de cobrança para quê? Para também negociar.
Porque às vezes o cliente está ali, pago A ou pago B, né? Então, quem que ele vai pagar? Ele está segurando. Quem cobrar primeiro, ele vai pagar. Então, se você... Entra, Pode falar, Lucas. entra muito nisso a questão da equipe de cobrança. Entra muito numa questão assim. Primeiro, a minha equipe ela precisa saber como cobrar o cliente nesse momento. O cliente não está deixando, muitos não estão deixando de pagar porque não querem, né? Então, precisa realmente entender o cliente, entregar ali para o cliente um atendimento, uma mensagem calorosa, dizendo que entende aquele cliente, mas aquele cliente precisa lembrar de você, né? Então, isso é muito importante nesse momento. Lucas, Tentar entender os espaços, né? Isso é muito importante. Lucas, deixa eu só dar uma lida rapidão aqui. Olha só quem está com a gente aqui, ó. Andréia Monteiro, Luísa Carneiro, Isabel Alves, Irineu Assunção, Alex dos Santos, Sueli Aroni, Com Pizza, Alessandro Vilhena, Hilton Marinho, Carmen, Silvia Cristina, Ricardo Zerlani, Anderson Mendes, Orlando Azevedo, Rodrigo Steffo, Marcos Silva, Alexandre Vicente, Selma Noguchi, Rogério Gomes, Ricardo Kimura, André da CRS, Arthur Anthony, Gustavo Silveira. Tem mais gente aí. Olha só. Tem bastante gente Tem mesmo. uma pergunta aqui do Marcos Silva que é a seguinte: como planejar numa crise como essa, que as informações que precisamos para planejar não estão disponíveis? Marcos, a pergunta é muito pertinente, é muito boa, porque é aí que está a grande questão, Marcos. É aqui que está a grande questão. Quando precisamos, quando as informações não estão disponíveis. Então, se as informações não estão disponíveis, o que nós precisamos? Aí é a hora que a gente muda. Por que a gente muda? Porque quando a gente passa por uma situação onde quem já passou fome, nunca mais quer passar fome. Então ele muda a mentalidade dele. Ele passou fome uma vez na vida, nunca mais ele passa fome. Então ele passa o quê? Não, deixa eu ter uma economia, deixa eu ter um caixa de reserva, deixa eu ter aqui algo que, se acontecer alguma coisa, eu tenho essa reserva, eu tenho uma poupança, eu tenho algo, né, como um condomínio. Um condomínio tem um fundo de reserva. E qualquer situação fora da normalidade que acontecer, aquele fundo de reserva vai ser utilizado. Mas aí vem a pergunta: eu não tenho fundo de reserva, eu não tenho as informações que eu preciso para tomar decisões, né? É por isso, Marcos, que ter um ERP robusto, um sistema robusto, é importante. Porque se você tem um sistema robusto, o teu sistema vai te dar informações que você vai dar um clique e ele vai dizer, sua projeção de fluxo de caixa até o fim do mês é essa aqui, 200 mil, mas a sua despesa até o fim do mês é 300 mil, e aí você já sabe. Então, quando você não tem informação, meu amigo, você tem que correr atrás das informações. Se não tem sistema, ou se não tem um sistema que tem as informações, você vai ter que partir para a caneta, partir para o Excel, e você vai ter que trabalhar em cima disso. Só para você ter uma coisa muito importante, ainda complementando a resposta aí pro Marcos, como a gente falou lá no começo, não tem certo ou errado. Não tem como você entrar num livro, num site, ou pegar um livro de história, pensar assim, como agiram nessa última crise? Nunca teve algo desse tipo. Então, tem algumas pessoas falando, eu gosto muito de ouvir, alguns empresários dizendo, não é momento de pensar muito. Lógico, você precisa planejar e agir. Porque se você planejar até o momento de achar a solução perfeita, você não vai achar, porque não tem solução perfeita agora. Agora é ir para a batalha e agir. E não deixar para achar o momento perfeito ou o planejamento perfeito, né, Gil? Com certeza, com certeza. E aí, Marcos, o que eu estou falando aqui, né, quando eu falei da questão da possibilidade de redução da jornada de trabalho, para reduzir a folha, para prorrogar os impostos, renegociar empréstimos e renegociação com fornecedores, cancelar assinaturas não essenciais, tudo que você tiver que não é essencial, meu irmão, é hora de cortar, né?
não só na empresa, mas como pessoa física também. Então é tempo de você enxugar. Tem uma coisa que no Brasil é muito comum, né? Os empresários, eles misturam a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, o salário do prolabore do empresário é o dinheiro da empresa, né? Então, é muito comum a gente ver isso. Então, o empresário vai num restaurante, compra com dinheiro da empresa, com o cartão da empresa, paga o cartão da empresa, mas não gerencia isso. No fim das contas, ele não sabe que ele é um peso para a empresa. O prolabore dele é muito alto. Qual é o percentual de prolabore hoje que você pode, dentro da sua empresa, retirar? Então, isso faz toda a diferença. Então, quando eu não separo isso, aí, meu irmão, aí fica muito mais difícil. Então, se não separou, o próximo passo depois dessa crise, primeira ação pós-crise, a gente tinha preparado aqui até as ações pós-crise, é separar pessoa física de pessoa jurídica. O Gil de Clay, da Gsoft, tem um prolabore. Ele tem um prolabore e ele gasta o que está no prolabore dele. Ele não pode sacrificar o que a empresa ganha, porque a empresa ela precisa crescer, ela precisa caminhar. Então, separar pessoa física de pessoa jurídica é algo assim, passo número 0, não é nem número 1, passo número 0, né? Então... E pode ser até um tema maçante um pouco, mas por que é maçante? Por que isso é tão falado? Porque profissionais de muitos anos, porque profissionais muito experientes, empresários de muitos anos, empresários muito experientes, não seguem isso. E isso é um dos, se não o maior tendão de Aquiles das empresas nos dias de hoje. Quando o empresário, ele realmente, como a gente está falando, ele não separa, ele está deixando um grande buraco dentro da empresa, né? Sim. É interessante demais o que o senhor falou a respeito do necessário versus essencial. Esse é um momento, no momento de redução de custos, né, de despesas. Se você for olhar, provavelmente tudo que você paga mensal, assinaturas online, ferramentas, tudo que você paga mensal é necessário para a sua empresa, senão você não teria adquirido em algum momento. Mas é essencial. Então, esse divisor de águas do que é essencial, do que é necessário, também é muito importante, né, Gil? Com certeza. Marcos, eu quero voltar na pergunta do Marcos só para lembrar o seguinte, talvez, eu não sei qual que é a sua empresa, qual que é o seu segmento, mas uma coisa é importante, na pior das hipóteses, não tem informação, mas você deve ter no mínimo um mapa de faturamento, quanto que você vendeu em janeiro, em fevereiro, em março, né? Você pode talvez dividir isso aí pelo período, por 30 dias, e aí você tem uma média de receita diária, né? E aí você começar a comparar, até o dia 10 de janeiro, o meu faturamento foi, um exemplo, tá? Foi 50 mil, até o dia 10 de janeiro. Até o dia 10 de fevereiro também foi 50 mil, até o dia 10 de março foi 50 mil. Agora, em abril, do dia 1 ao dia 10, foi 10 mil, por exemplo. Então, isso aí já é um outro índice que você pode analisar, que é o comparativo do fluxo de caixa, né? Diário. A Luísa Trajano, né? Da Magazine Luiza, perguntaram para ela qual que é o segredo do sucesso. Ela falou assim, simples, fluxo de caixa. Eu nunca tomei uma decisão sem saber se eu tenho capacidade de fazer isso, né? É claro, o tamanho do porte da empresa dela, com certeza faz muitos negócios utilizando dinheiro de banco e tudo mais, mas é uma empresa, é uma pessoa que tem a mentalidade que ela sabe que mesmo que ela faça algum empréstimo bancário, ela sabe que ela está ganhando com aquilo. Aquele dinheiro que ela está pegando, os juros são tão baixos que o que ela vende, ela está ganhando e está fazendo mais dinheiro e assim por diante. E aí o tema não é esse aqui, existem várias formas de se ganhar dinheiro, né, até com dinheiro de banco. Mas vamos lá. Sim. Ô Gil, o Alexandre Vicente fez um comentário aqui muito interessante a respeito da diminuição também com a diretoria, né, para que os colaboradores não se sintam desconfortáveis, né? Claro. Isso realmente é verdade. Claro. A empresa ela anuncia corte ela anuncia redução de jornada de trabalho, ela anuncia suspensão, né, de contratos, porque, por exemplo, então a gente tem um colaborador e a gente reduz
50% da jornada de trabalho dele. A empresa, vou dar um exemplo aqui nosso, até trazer o nosso exemplo. Existiam colaboradores que, mediante a cálculos que nós fizemos, a gente precisava que essa redução de jornada fosse de 16%. E que se a gente reduzisse em 25%, a gente teria que fazer outro remanejamento. A gente não fez os 16%, fez os 25% para que esse colaborador pudesse receber um auxílio do governo, que é mediante aos últimos 3 salários, que essa é uma média, né, dos últimos 3 maiores salários que ela recebeu, e ela recebe isso mediante a alíquota do seguro-desemprego, né? Então, é importante que a empresa faça as reduções nos níveis em que os colaboradores recebam um auxílio do governo, porque nesse formato, além do colaborador trabalhar um pouco a menos, ele vai receber um auxílio que aumenta o valor de hora dele, né? Digamos assim, ele recebe um pouco a mais e isso é um auxílio interessante. A segunda coisa interessante é que pelo tempo que esse colaborador ficar, né, com o jornada reduzida, ele vai ter esse tempo de estabilidade depois. Isso é uma questão muito importante que traz aí já um conforto também para os colaboradores. Aqui na Gsoft a gente faz isso e a gente sugere que as empresas façam isso. Além de fazer os cortes, né, as reduções de jornada, seria muito interessante que fique claro para os colaboradores que a empresa está tomando outras iniciativas, além de reduções de jornada, né, de salário, de prolabore, de diretores, mas também remanejamento de contas, né, para o colaborador não pensar assim, né, é só comigo. Realmente, isso que você colocou é muito importante, Alexandre. Legal. E só lembrando que o Alexandre Vicente, ele é diretor da Epson, né, das maiores empresas do mundo, da Epson do Brasil, e tem um know-how gigantesco aí, e logo logo vai estar com a gente também numa live aqui, a gente vai estar trocando muita informação que o Alexandre Vicente vai passar para a gente. Nas próximas lives, pessoal, a gente vai ter outras pessoas aqui muito importantes, de nível nacional, que vai estar junto conosco. Já temos confirmado o Alexandre Vicente, da Epson, temos o Claudenir Andrade, da Gertec, e também temos um cara que é um empreendedor sensacional, que é o Daniel, do ACBR, uma empresa. Depois a gente vai detalhar qual que é o foco que a gente vai trabalhar aqui com o Daniel. O Sérgio Mariotto está com a gente, o Iosvani está com a gente, e o Sérgio Landman. A gente tem alguns clientes nossos que estão aí na live, né? Eu não citei a empresa, não dei é bem corrido aqui, mas o Sérgio Landman, ele é proprietário da Multicoisas, né? É um amigo nosso, mora lá no nosso condomínio, e ele está acompanhando a gente aqui também. Gente, obrigado pela presença de vocês aí. Bom, para a gente não estender muito, a gente já caminhar aqui para o restante final aqui da nossa live. Então eu falei, quanto que eu posso reduzir então? Quanto? Como que eu posso fazer um corte e esse corte não mate, né? Porque você pode fazer operações, corte, né? Você tem que fazer uma cirurgia. Toda cirurgia tem um risco. Quando você vai para uma mesa de cirurgia e abre o corpo de uma pessoa, tem um tamanho de corte que pode ser feito. Então, qual é o tamanho do corte que eu posso fazer? Esse aqui é o segredo do médico. Então, agora você aí sabe que essa é a chave do negócio, né? Então, para saber o tamanho do corte, eu preciso avaliar a minha inadimplência. Então, você consegue, em poucos dias, verificar quanto que tinha para receber. Ei, quanto tem para receber hoje aí? 10 mil, quanto que recebeu? 5 mil, caramba, só a metade. 50% inadimplência. Quanto que era antes? Era 10, agora aumentou para 50. Então você consegue rapidamente verificar isso. E sabendo a capacidade, o aumento da inadimplência, né? A Aldaíce lá do Pará, ela acabou de mandar mensagem aqui, Aldaíce Portil, direto do Parazão. Um beijo, Aldaíce. Nunca me esqueço, quando eu saí daqui de Taubaté, cheguei lá no supermercado da Aldaíce, lá no Portil, saí daqui, uma melancia, R$40, uma melancia desse tamanho. Cheguei lá na Aldaíce, lá, melancia, 5 conto, Lucas. R$5 a melancia, desse tamanho. Aí eu falei, meu Deus do céu, é barato demais o negócio. Aí ela foi e me deu a melancia. Nunca me esqueci dessa melancia, viu, Daísa? Olha só, pessoal. Então,
é importante avaliar outros índices de apoio. Então você aí consegue sim monitorar e saber quais são os índices. Eu vou dar um exemplo. Dentro da Gsoft, nós temos vários sistemas que nós mesmos desenvolvemos. Então, por exemplo, a nossa equipe técnica de suporte atende o Brasil todinho. Nós temos vários clientes no Brasil. Então, qual que é a quantidade de suporte técnico que nós fizemos em janeiro, em fevereiro, diária? Nós temos essa informação diária. Então, quando começou a crise, nós não nos preocupamos somente com a questão financeira. Deixa eu avaliar quanto que aumentou de inadimplência. Não, nós também nos preocupamos, já que fecharam várias empresas, né, fecharam as portas, vamos dizer assim, não estão operando, estão com uma redução grande de trabalho. Então, consequentemente, essas empresas também pararam de nos chamar, né? E aí a gente consegue saber, olha, a quantidade de atendimentos aqui por dia era, sei lá, 50, caiu para 20. Então, são vários KPIs, a gente chama, né? São os índices que você vai olhar dentro da sua empresa e você vai ver quais são os índices que você pode designar para você avaliar. E se hoje você não tem condições de fazer isso, meu querido, faça isso a partir de agora. Faça isso a partir do momento que você puder sair dessa situação difícil. André Arantes, Wagner Brizola, lá de Guarulhos, Daniel Martins, Rodrigo e Cláudia, Vanderlei Rodrigues, Morgana Monteiro, o povo do Pará tá em peso aqui, hein? Felipe Melo, maravilha. Gente, é muito bom, eu fico muito grato, feliz demais de ter vocês, não só daqui de São Paulo, mas daí também da região norte, porque a gente se sente muito honrado com a presença de cada um de vocês. Bom, para não enrolar aqui, vamos para as dicas então. Então falei, até foi boa demais a pergunta do Marcos, e eu quero sempre tocar, porque ele fez a pergunta e falou, e aí, quando eu não tenho informação, né? Então, se você hoje não tem informação, o Marcos está sorrindo aqui, né? O Marcos é lá da Bahia, meu amigo da Bahia, Salvador, Marcão, gente boa. Então, quando você não tem informação, você tem que ter solução. E o que você pode ter de solução? Primeira coisa, você tem que ter ferramenta. O que é uma ferramenta? É um software, um sistema para a sua empresa. Se eu estou falando de pessoa física, hoje tem aplicativos no celular, né? Não vou dar propaganda nenhuma aqui, mas eu já usei, por exemplo, alguns muito bons, que você pode fazer o seu controle pessoal. Então você sabe a sua receita, o seu salário, para quem teve salário reduzido, e aí, como que faz? Com aplicativos, você consegue fazer um plano de conta, saber quais são as suas despesas direitinho, por área, né, por setores. Eu gasto com alimentação, eu gasto com casa, eu gasto com sair de casa, com lazer, e assim por diante, com compras, e aí você vai enxugar. Eu tenho a NET, eu tenho a Vivo, eu tenho um plano eu tenho o Premiere lá para o futebol, então você pode olhar as coisas que são essenciais, as que não são, e começar já a cortar, para que a cirurgia também não mate, né? Não mate a empresa e não mate, né, a própria pessoa que está fazendo a cirurgia. Então, assim, de fato a questão fundamental é você saber como você tem que cortar. Então, como que você tem que cortar? Através dos índices. Quais são os índices? Esses que nós já falamos. Agora, se você tiver alguma dúvida depois, pessoal, entre em contato com a gente. A gente vai ter o maior prazer de poder compartilhar com vocês e contribuir, ajudar quem realmente estiver precisando. Bom, para a gente caminhar para o final aqui, tem uma segunda ação. Eu falei que o foco principal aqui é planejamento, né? Então, em tempo de crise, como planejar, né? Como planejar, né? Como fazer em tempo de crise? Qual é a nossa tomada de decisão? Planejamento. Então, você tem que sentar e planejar. Todas as situações que vierem adversas, pensa e planeja. Poxa, aconteceu isso de novo, não quero que isso não aconteça mais. Como que eu faço para isso não acontecer? Vou fazer um planejamento, vou colocar o Lucas, né? Ele dentro do grupo G, não só na Gsoft, mas nas outras empresas nossas, ele é um cara muito
procedimentado. Então ele chega num departamento, aí ele já vê cada pessoa e ele já documenta todos os processos. Então o que acontece? Se trocar uma pessoa, aquela pessoa nova que chegou, ela tem ali um roteiro, ela tem um passo a passo, coisa simples, mas é um documento, é algo que não deixa a empresa parar. Isso, gente, é planejamento. Isso são coisas básicas. A gente está falando muito de planejamento financeiro, mas quando passar a crise, a gente precisa abrir a nossa cabeça para o planejamento comercial, para o marketing digital, para o avanço do crescimento. Qual é o meu mercado que eu quero alcançar? Quanto que eu quero alcançar? O meu negócio é B2B, é B2C, ou seja, eu quero atender o consumidor final, eu quero atender só empresas, né? Ou seja, então, muita coisa a gente precisa fazer. Eu tenho uma irmã no Pará, ela está com a gente aí, a Carmen, dona da Mil Sabores, né? Lá no ano 2000, lá dentro da Mil Sabores, nasceu o Incash, né? Nosso sistema, né? E ela é uma pessoa que me inspira. A minha irmã, ela é um modelo, uma referência para mim, porque ela trabalha para alcançar resultado. A Mil Sabores, 20 anos atrás, era uma empresa, hoje ela é uma mega empresa, né? Então já tem uma fábrica. Eu me lembro quando a Carmen queria aumentar a receita dela, o que ela começou a fazer? Gilde Clay, eu preciso do meu ticket médio. Opa, ticket médio, beleza. O que é ticket médio? Então a gente começa a aprender coisas novas que vão abrindo, né, as possibilidades. Então, por exemplo, a Carmen, uma padaria, o que uma padaria vende? Né? Todo mundo sabe o que tem numa padaria, mas aí quero aumentar o ticket médio. O que a Carmen fez? Né? Estou tomando a liberdade aqui, Carmen. Né? Carmen colocou uma loja, uma banca de revistas, uma revistaria dentro da padaria. E aí também colocou flores, tem lá floricultura, tem toda a parte lá de flores, tem presentes. Ou seja, então eu entrei na padaria para poder comprar um pão, uma manteiga, mas é meu aniversário de casamento, vou levar já um jarro de flores, vou levar um presente, vou comprar o jornal do dia, a revista da semana, do mês e assim por diante. Então, a nossa cabeça, ela pós-crise, ela precisa ser pensada em sempre expandir, né? Então, tem muitas coisas aí que podem ser realizadas, que são muito importantes. Então, esse primeiro ponto, eu foquei na redução de custos e despesas, né? Redução de custos e despesas, adequação. Esse momento é momento de se adequar, é momento de enxugar, é momento de trabalhar com o essencial, é momento talvez de sobreviver. E passou essa dificuldade, agora é hora de retomar de novo. Show de bola. E a segunda ação, qual que é? Agora é hora de atacar também. Em tempo de crise, pessoal, é tempo de atacar. Quem tem reservas em tempo de crise está sorrindo, está de boca aberta, feliz da vida. Por quê? Porque tempo de crise não é tempo de vender. Tempo de crise é tempo de comprar. Quem tem reservas está comprando imóveis mais baratos, está comprando as coisas mais baratas. Por quê? Está investindo, está comprando ações porque está caindo tudo. Ou seja, em tempo de crise, para quem tem dinheiro, quem tem reserva, em tempo de crise, está bamburrando, está feliz da vida. Então, nossa mentalidade, ela precisa mudar, né? A gente precisa trabalhar com um fundo de reserva. A empresa tem que ter algo, né, para poder sempre, nas oportunidades, ela poder atacar. Isso é muito importante. E o ataque? Como que é o ataque, então, em tempo de crise? É muito importante. Em tempo de crise aparecem muitas oportunidades. Então vou dar um exemplo aqui. Nós temos um cliente que é uma papelaria, né? Uma papelaria e eles têm entrega e tudo mais, mas eles passaram a atacar muito forte o delivery na papelaria, né? E só que tem um detalhe. Essa empresa já vinha trabalhando com a Gmedia, que é a nossa empresa de marketing digital, já há bastante tempo. Quanto tempo, Lucas? Um ano, mais ou menos? Mais de um ano. Mais de um ano. Ela já vinha trabalhando com marketing digital, então ela já estava inserida no mundo digital, né? Nas redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais. Ou seja, quando chegou essa crise pesada, eles não tiveram que se desesperar, descabelar,
entender o conceito de marketing digital, duvidar, será que dá certo, será que não dá? Eles já sabem que dá resultado. Quando nós não iniciamos a empresa de marketing digital aqui assim do nada, né? Nós tínhamos um departamento da Gsoft que fazia o marketing digital e esse marketing digital, através desse técnico especialista que nós temos em marketing digital, que hoje esse especialista da Gmídia é referência no Brasil em marketing digital, o cara que tem milhões de seguidores, que é o Pedro Sobral, em marketing digital, é amigo do Matheus Palma, que fez a live aí quinta-feira passada junto com o Lucas, né? E então assim, o Matheus é referência em marketing digital no Brasil hoje. Então, o Matheus dentro da Gsoft, ali no departamento de marketing, a gente começou a alcançar o Brasil de uma forma muito eficiente. As pessoas ligando para a Gsoft aqui, eu quero o software de vocês e tal. Mas de onde você é? Eu sou aqui do Piauí, de cidade tal. Pô, mas como é que você ficou sabendo aí? Não, achei no Instagram aqui, ó, pesquisei aqui sistema X, pesquisei pesquisei restaurante, pesquisei qualquer nome de segmento e apareceu o primeiro aqui, foi o de vocês. Eu fui no Google, achei vocês. Então, o marketing digital ele é muito importante e nessa hora, para quem já vem atuando com o marketing digital, se diferencia absurdamente de quem não está ainda no mundo digital. E detalhe, mas é difícil demais. Gente, não é difícil não, não é difícil. É um processo de adaptação. E as empresas que vão permanecer, que vão continuar por gerações, são as empresas que se adaptam. Essa crise vem, fecha um monte de empresa, porém fortalece muitas outras empresas. Quem está aqui também, Jussione, Isabel Sodré, Célia Arena, Clélia Arena, Solange Albernaz, Valdomiro, Artemísio, meu amigo Artemísio, lá do Parazão. Nós tivemos um sonho juntos em 1995 de vir para São Paulo. Quando estávamos no Pará, nós sonhamos juntos, né? E sonhamos e o sonho foi realizado. Lucas, o Artemísio veio na frente, né? Depois veio eu. O Artemísio está em São Paulo hoje e nós estamos aqui, do lado aqui, né? Carlinhos, distribuidora. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a vocês que estão conosco aí. Nós já estamos finalizando. Então, melhor do que eu para falar de marketing digital é o Matheus e o Lucas Albernaz, né? Então, Lucas, além do que eu já falei, tem a questão das promoções, né, vouchers, né? Ou seja, a empresa pode fazer várias ações aí para poder se virar, né? Para poder vender nesse momento de crise. Se engana muito quem acha que precisa ter o e-commerce, precisa ter um tempo de trabalho para ter resultado. Então, é claro, quem já está fazendo um trabalho no marketing digital, já está fazendo um trabalho nas mídias há um tempo, já tem melhores resultados nesse momento. Porém, as pessoas poxa, eu não estava fazendo, já estou na crise, e agora? O que eu faço? Começa. Monta lá o seu Instagram, monta o seu Facebook, posta as suas coisas, impulsiona. E existem estratégias como fazer promoções nesse momento, vouchers, ou seja, você é uma cafeteria, você vende um voucher de R$ 130 para as pessoas gastarem na sua loja depois que abrir, e compra esse voucher por R$ 90, por exemplo. Isso está acontecendo. Ou, por exemplo, como os hotéis estão fazendo, você já fecha um pacote para 2021 ou fim de 2020, pagando um valor muito mais baixo nas diárias. Então, é você patrocinar aquilo que você já tem, é você pensar fora da caixa, e é claro, delivery não é só comida. Então, você pode sim trabalhar em cima de delivery, se você é uma papelaria, se você é um açougue, se você é uma loja que vende cadeira, se você é uma loja que vende chocolate, se você vende café, não importa. A partir do momento que você posta fotos, que você impulsiona, que você interage com o seu público, fecha pedidos pelo próprio WhatsApp, as pessoas estão preferindo isso. Né? Para a gente não se estender muito, nós temos uma live gravada lá no canal da Gmídia, está toda completa, com várias estratégias para vocês assistirem lá e realmente
pensar em quais estratégias daquelas que a gente falou que você pode aplicar no seu negócio. Estou vendo aqui o pessoal comentando. Pessoal, desculpa se a gente não leu aqui os comentários, não citou, tá? O Sérgio Landman está falando, tomara que a reabertura seja daí para melhor para todos nós, né? Ou seja, a verdade é que, com certeza, todos nós vamos sair muito mais fortes dessa crise, né? Então a gente vai cada vez mais repensar melhor todas as nossas ações. O Marcos está comentando aqui que muitas empresas estão fazendo parcerias com marketplaces, né? Legal, muito boa a sua dica, Marcos. Inclusive, em Ilhabela, nós temos nosso parceiro lá, IBComp, empresa que nos representa em Ilhabela. E o que aconteceu em Ilhabela? O maior supermercado de lá já tem os dados do supermercado dentro de uma estrutura, né, como se fosse um e-commerce, né? Na verdade, é como se fosse, para eu tentar simplificar aqui, é um e-commerce geral, né? Então, você não é um e-commerce da sua empresa, é uma empresa que ela captura os seus dados, então ela tem todos os seus produtos, seus preços, e quando o cliente entra aqui no site dessa empresa, desse marketplace, entra na internet, aparece lá todos os supermercados de Ilhabela. Então, ó, supermercado A, B e C estão aqui nessa estrutura online. Então, a empresa não precisou investir num e-commerce pesado, que o custo com certeza é alto, mas isso dentro do marketplace atendeu a necessidade dela, e aí, inclusive, alguns clientes nossos nos solicitaram isso, e nós adequamos rapidamente para essa empresa, não quero fazer a propaganda aqui, para essa empresa, e agora em Ilhabela o pessoal já digita lá, né, o nome do supermercado online, por exemplo aqui, supermercadoonline.com.br, já aparece só os supermercados que usam os nossos sistemas, e ali o cliente pode escolher em qual que ele quer comprar, saber qual que tem no estoque, qual que não tem. Então, tempo de crise é tempo realmente de buscar soluções, de buscar saídas, e várias oportunidades surgem. E às vezes, pessoal, nessas oportunidades que se encontram, é que às vezes o negócio vai crescer ainda muito mais depois da crise. A questão do pós-crise é entender que muito fortemente já existem pesquisas que estão sendo elaboradas em relação a isso, que provavelmente vão se concretizar que realmente o padrão de comportamento dos consumidores eles vão mudar depois disso. Muitos vão continuar no online, então você pensar numa estratégia de marketing digital para agora, você não está fazendo algo só para essa crise, você vai estar pensando no futuro da sua empresa. A reserva, as empresas terem uma reserva apenas para momento de crise, vai ser uma tendência. Muitas empresas que não tinham começarão a fazer essa reserva, mas é uma reserva, não é uma reserva assim, nossa, agora eu tenho 30 mil guardado, vou pegar isso aqui e vou investir na bolsa. Não, é uma reserva que você pode até aplicar alguma coisa, mas você possa fazer um resgate rápido, porque essa crise que nós estamos vivendo, ela começou assim, foi uma semana. Com certeza. E se você tem isso imobilizado? E se você tem isso em imóveis, isso em ações, e já estava tudo caindo? Então, reserva de uma emergência. E, sem dúvida, se você conseguir ter ali um montante que você possa investir, é claro, por quê? Porque no momento de crise, quem pagava 100, agora está pagando 60, e assim por diante, tem muitas pessoas vendendo. A própria questão, se você conseguiu enxugar as suas operações, ou seja, pessoal, se você conseguiu enxugar custos, é hora de pensar, poxa, mesmo para depois da crise, é necessário tudo isso que eu consegui enxugar? Porque pós-crise, quem ainda não tem, vai precisar montar a sua reserva de emergência, vai precisar montar algumas coisas. Então, eu preciso retomar tudo do jeito que estava, e a gente erra em pensar que as coisas vão... Nossa, abriu o comércio, todo mundo voltou a gastar. A tendência não é essa, a tendência é que retome com uma calma. Então, fazer todo esse planejamento, continuar de olho na inadimplência, continuar de olho nas renegociações, se precisar renegociar algo, continuar com a calma nesse momento é muito importante. E não podemos esquecer,
A maioria das empresas optaram pela prorrogação dos impostos federais e estaduais que foram possíveis. Uma hora Lucas, essa conta chega, né? Uma com hora essa conta certeza. chega. Lucas, só para lembrar aqui, ó, o Daniel, gente, eu sei que tem vários clientes nossos aí, e só agora que eu estou olhando aqui a referência, né? O pessoal está me ajudando aqui, mas é muita gente. O Daniel da Agroportal, lá de Salesópolis, pessoal. Daniel, um abraço para você aí, cara. Obrigado pelo elogio aí. Olha só, o Edson Silva, que é o nosso contador de Conceição do Araguaia, da nossa empresa, né? Grande abraço, Edson. Nós Muito bom ter temos, você aqui, nós viu? temos uma filial em Conceição do Araguaia, da Gsoft, e eu quero parabenizar o Edson nesse momento de crise. Pessoal, meia-noite eu estou lá no computador, o celular está pipocando de mensagem da contabilidade, o Edson mandando as informações no WhatsApp. Até nesse momento também as empresas elas se diferenciam, né? Então, quando o Edson começou a mandar informações para mim, né, e para o nosso financeiro, para o nosso departamento e tudo mais, o que a gente começa a pensar? Poxa, legal, né? Você ter uma contabilidade que é diferenciada, né? Porque ele se diferenciou. Então, no momento de crise, tem muita informação que as empresas precisavam. Quem que pode buscar essa informação mais rapidamente? Contador. O contador vai te levar a informação. Quer dizer, não precisou eu ligar. Ô Edson, como é que eu faço para ver a questão? Não, as informações chegaram facilmente. E Isso um exemplo aí tudo, do Edson é um exemplo do que a gente tratou na última live e falou hoje: relacionamento com o cliente. Então, o Edson, você pode mandar mensagem para ele, pelo menos foi assim, um e-mail, sempre muito profissional, muito solícito e estabelecendo um relacionamento ali de confiança, né, Edson? Obrigado, viu, por todo o acompanhamento. o Parabéns, Ricardo, muito obrigado. o Ricardo Zerlani está falando que o momento, né, a palavra de ordem é manutenção e o foco é manter-se vivo, né? Além disso, repensar a empresa, com certeza. CTS Solda está com a gente, Domingos, Mábio Borges, Catiane Almeida. Mábio Borges também fez parte aí do início da Gsoft lá em Conceição do Araguaia. Catiane Parauapebas, né, da Mil Sabores. Tem uma pergunta aqui da Yosvani Ramírez. Como fazer uma estratégia para atingir o público através de canais de venda? Lucas, você pode me ajudar aí? Claro. Como fazer uma estratégia Primeiro, para atingir o público através de canais de venda? primeiro é identificar o seu público, né? Então, quem é o meu público? Se eu identifico que meu público tá, onde ele está, eu consigo chegar nele, né? Então, hoje é notório, é muito já estabelecido que as mídias sociais é onde todo mundo está, né? E a partir das mídias sociais, você consegue, através dos impulsionamentos, você consegue alcançar esse público. Mas com o que você vai alcançar? Com postagens. Com que tipo de postagem? Com as postagens de produtos que esse público compra. Então, nesse momento, não é hora de você fazer uma super promoção dos produtos que estão parados no estoque. É hora de você chegar no seu sistema, analisar a sua curva ABC de vendas, analisar quais são os seus produtos que mais saem e analisar quais são os produtos que pode ser que as pessoas estão mais precisando agora. Então, você analisa isso, tira foto, escreve lá um comentário embaixo, né? E impulsiona isso. A partir do momento que você impulsiona, você faz uma seleção de público, não precisa ser algo profissional, nesse momento é hora de agir, né? Então, impulsiona, se é uma cidade um pouco menor, impulsiona por alcance, para que as pessoas tenham acesso ao que você está vendendo. Agora, uma oportunidade de você trabalhar WhatsApp melhor que essa, não tem. Porque se você tem uma rede de clientes, o ideal é que você tenha o WhatsApp desses clientes, você monte lista de transmissão, pede para o pessoal, antes de montar a lista, pede para o pessoal salvar o seu número, o pessoal salvando, você monta a lista de transmissões e envia promoções, envia informações dos produtos, cuidado para não fazer isso em excesso, porque nesse formato você já está fazendo um remarketing para os clientes que você já tem. Então é mais fácil você converter uma venda para alguém que você já conhece do que para alguém que você não conhece. Legal. Bastante gente ainda, olha só, Bacana, Pedro bacana. Pereira, ó, Pessoal, olha Carmen de só, novo, a Carmen tá com a a gente. Jaquebede lá de Canaã dos Carajás, também é cliente nosso, no supermercado lá, né? Real Supermercado. O Pedro, rapaz, ó, lá de Curitiba, tá acompanhando a gente.
Pessoal, muito bom, muito bom. Obrigado aí. Casas e apartamentos. Ah, o Artemísio. Oh, meu amigo. Casas e apartamentos à venda. É isso aí, Artemísio. Pessoal, tem mais uma pergunta aqui para a gente poder finalizar. É a seguinte: quais inovações que a Gsoft fez para ajudar as empresas? Muito obrigado pela pergunta. Desde 2015, desde a época do auge da crise, nós pensamos muito e estudamos muito sobre um termozinho chamado BI, que significa Business Intelligence. Foi a partir disso que nós criamos dentro do nosso software, dentro do Incash, uma aba chamada Apoio à Decisão. E nessa aba do sistema, a gente tem ali o que o Lucas já falou, a curva ABC. E essa curva ABC ela não é só de produtos, né? Ela é a curva ABC de quais são os seus clientes que compram mais, quais são os produtos que você vende mais, quais são os vendedores que vendem mais para você. Então você tem ali várias informações. Você tem os produtos que vendem mais, os produtos que vendem mais por valor, vendem mais por volume, vendem mais, que te dão mais lucratividade, né? Então tem um mapa de vendas. Para pensar, você olhar o mapa de vendas. Hoje, se a gente entrar no sistema dos nossos clientes que trabalham desde o ano 2000, aí, você tem um gráfico no mapa de vendas mostrando uma coluna, ó, 2001, 2002, 2003, 2004, e você vê o crescimento da empresa, gente, sem precisar de Excel, tá? E aí você tem lá, quando chega em 2014, 2015, você vê a queda, e aí a retomada. Então, outra coisa, a projeção do fluxo de caixa, a DRE, né? O demonstrativo de resultado do exercício, a visualização trimestral, comparativo anual, análise vertical, análise horizontal, tem vários resultados, vários gráficos que são fundamentais, que facilitam muito a vida de uma empresa, né? De quem está operando, porque fazer isso no braço muitas vezes se torna inviável. Às vezes vai levar tanto tempo para fazer aquilo que quando você pensar já não compensa mais, né? Já não adianta mais. A Sandra também, de Curitiba, está mandando a Sandra da Aba Acrílicos, está aqui com a gente. O Clóvis de Ilhabela, show de bola, Clóvis. Adalto, deu uma boa noite aí. O Orlando Azevedo, né? Tá parabenizando aí, beleza. Fernando Reinaldo, gerenciamento em tempo de crise é tão fundamental que já existem pessoas especializadas em gestão de crise. Em gestão de crise. É isso aí, Fernando. Top A demais. gente trouxe aqui várias informações interessantes na nossa live, trazendo muito para a questão do planejamento, né? Então, se é como várias pessoas já falaram aí, quem não mede, quem não gerencia, não consegue ter a visão do todo. Se não tem a visão do todo, toma decisões erradas pode quebrar o negócio, né, Gil? Sim. É isso aí, pessoal. Beleza. Pessoal, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal aí, tá? Da Gsoft. Se inscrevam aí, porque toda semana nós vamos estar postando uma live, nós vamos estar publicando, vamos estar aqui conversando, e eu vou trazer... Estejam atentos às mídias, né? Porque nas mídias a gente anuncia. Exatamente. E eu vou estar trazendo sempre pessoas de referência, né, para poder estar compartilhando conosco suas experiências, pessoas que revolucionaram algumas empresas, pessoas que quando chegam nas empresas, elas mudam a cara da empresa, e às vezes a gente passa a ter tem empresários que têm medo de contratar pessoas caras, né, porque acha que aquilo é uma despesa, e aí quando você contrata uma pessoa valorizada, mas ela vai dobrar o tamanho da sua empresa. Então vai ter muita coisa, muitas chaves, muitas dicas que nós vamos estar trazendo com pessoas de networking que Deus nos abençoou aqui em São Paulo, que a gente conhece do Brasil inteiro, e a gente vai estar tendo aí o privilégio de compartilhar com vocês. Eu quero pedir para vocês não só se inscreverem no canal da Gsoft, no canal da Gmedia, né? Gmedia Marketing, né? Curte também aí nossa live. Mas também a gente vai estar sempre inovando, sempre trazendo coisas que vocês mesmos pedirem aí. A gente vai estar atento às tendências, né? Vanderlei, Clicket, Vanderlei, estão todos na expectativa
Para a loja 100. Ah, Vanderleyzão. Show de bola, Vanderlei. Vanderlei é gerente geral das lojas 100 aqui da região aqui de São Paulo, aqui do Vale todo, né? Vanderlei Rodrigues. Show de bola, Vanderlei. Em breve está dizendo, ó Clóvis, em breve está dizendo que vai abrir a loja 100 em Ilhabela. Eu comentei Ilhabela, né? Então, Vanderlei é meu amigo, né? Quem sabe, Vanderlei, você não vai dar uma força pra gente aí também, né? Pessoal, show de bola, pra gente não estender mais. Muito obrigado pela participação de vocês. Vou deixar o link no YouTube aí para a live da G-Mídia que aconteceu quinta-feira passada, para quem quiser se informar. Pessoal, quem tiver dúvida, entre em contato conosco, tragam sugestões. Nós estamos aqui de coração aberto para poder contribuir, compartilhar e aprender, porque todo dia a gente está aprendendo com todo mundo, com os clientes, com os parceiros, e é assim que a gente vai desenvolvendo a nossa empresa. Fala, Lucas. É isso aí, pessoal. Obrigado. Tamo junto. Qualquer coisa que vocês quiserem e precisarem nesse momento, é momento da gente se apoiar, né? Então a gente está aqui para isso. Obrigado a todos que estão parabenizando aí, gente. Deus abençoe vocês. Até segunda-feira Obrigado, na pessoal. próxima Valeu. live. Valeu, Lucas. Obrigado. Tchau, tchau.